A dona Ferge subiu pela parede, veio o Vasco e a derrubou. Ela é teimosa e desobediente. Agora talvez ela entre na linha, porque o vexame de sábado em Brasília foi tão grotesco que agora não teve mais jeito. Só que ainda não resolveu o problema não, tá? Deu uma melhoradinha. Não resolveu o problema. Deu uma melhoradinha. Finalmente vamos ter VAR no Campeonato Carioca, né? Acordou, Ferge? Entendeu a gravidade do problema? Dinheiro sempre foi o problema? Será mesmo? Quando eu olho os documentos, eu tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 170 mil inscritos no canal. Eu adoro falar do Campeonato Carioca, segundo o Tite, o mais forte do Brasil. Vamos lá. No Aposta Ganha, tô aqui, ó, uniformizado, entrando em campo hoje porque tem majestoso hoje, com o Corinthians pressionado no Paulistão, São Paulo tentando quebrar o tabu em Itaquera. Eu iria de empate, mas dá uma olhada nos mercados no site do Aposta Ganha. Link no primeiro comentário do vídeo. Você se cadastra, liberado para você que tem mais de 18 anos, para você se divertir. Mas olha, aquele jogo responsável, tá? É aquele dinheiro para entretenimento, que não vai afetar o teu dia a dia, a segurança da tua família, a tua segurança financeira, beleza? É para se divertir no Aposta Ganha, link no primeiro comentário do vídeo. Segundo recado, hoje antes do Clássico, você não vai perder o Clássico, às 7h, Paola e eu vamos fazer no Instagram, no meu Instagram, no Instagram dela, uma live sobre tráfego pago. Se você tem um produto, um serviço, divulga na internet, trabalha com internet, não manja de tráfego pago, você vai se ferrar. Porque essa é a ferramenta que faz a diferença hoje entre quem tem sucesso e quem não tem, quem ganha dinheiro com a internet e quem não ganha. E a Paola vai ensinar para você numa aula hoje algumas estratégias para você utilizar o tráfego pago a teu favor. Então é hoje à noite, 7h essa live no Instagram. Nós vamos deixar direitinho o endereço da live, o horário da live, a gente vai dar o alerta no grupo de WhatsApp. Estamos esperando você no grupo. O link para o grupo está na descrição do vídeo de hoje. Bom, nós vimos o que foi a bizarrice da arbitragem de Bangu e Vasco no último sábado em Brasília. Mando de campo do Bangu, Bangu vendeu o mando para Brasília e é assim, né? Chegou um empresário, fala, Bangu, é o seguinte, você vai mandar o jogo em Moça Bonita, você vai ganhar, sei lá, meio X com bilheteria. Eu trago o jogo para Brasília e te pago 1x, bem mais do que você ia ganhar com a bilheteria aí. E o Bangu fala, opa, tá bom, eu vou. E aí esse empresário, ele lucra 2x, 3x com a bilheteria. Todo mundo sai ganhando de alguma maneira. E a Ferge adora, porque ela pega uma taxa bem interessante, bem gordinha dessa renda. E nós vamos mostrar o borderô, o balanço financeiro desse jogo para você entender do que eu estou falando. Mas só para contextualizar, o seu Tarcísio Pinheiro Caetano, um árbitro muito fraco, muito fraco. Faz tempo que o Rio de Janeiro produz árbitro ruim. Brasil de uma maneira geral, né? O seu Tarcísio errou, e aí o Lúcio ontem, que é o CEO do Vasco, o Lúcio Barbosa, foi até a federação, conversou com a federação, falou, pô, pelo amor de Deus, né? O que o cara fez? Olha que expulsão tosca do Jair. Vê essa imagem aí. Esse lance do Jair é vermelho, né? Segundo o seu Tarcísio, direto. Esse lance do jogador do Bangu é amarelo. É uma loucura. É uma loucura. E aí o seu Tarcísio foi afastado por um período de reciclagem. Eu vou perguntar na boa, sem ironia, tá? Às vezes eu uso da ironia aqui, mas nesse caso não. Como eu gostaria que a comissão de arbitragem da Ferge tornasse público como é o roteiro dessa reciclagem, o processo da reciclagem. Porque para muita gente passa a impressão de que é o seguinte, seu Tarcísio, que cagada, hein, seu Tarcísio? Que merda, hein, seu Tarcísio? Fala o seguinte, vai para casa, descansa, lê as regras aí, dá uma olhada no vídeo, daqui a pouco você volta. Para muita gente a impressão é essa. Talvez não seja. Talvez ele passe por palestras, aulas teóricas, vídeos e tal, testes práticos. Talvez seja isso, seja uma coisa intensa. Mas a gente não sabe como é. A gente ouve falar, foi afastado para reciclagem. Aí passa 4, 5 rodadas, o cara volta. E às vezes volta cometendo os mesmos erros, ou erros até piores. Então eu gostaria, tô falando na boa. Isso vale para a FED, para a Federação Paulista, para qualquer uma. Quando afasta árbitro, como é essa reciclagem? Ah, ele vai para reciclagem. Vai pra geladeira, tá? É só geladeira? Deixa o cara lá até... Eu não sei. Eu gostaria mesmo de entender como é o processo. Além disso, o Vasco cobrou da Ferge o uso do VAR, além dos clássicos. Porque no Campeonato Carioca, pasmem, o mais forte do Brasil, estadual, segundo o Tite, no Campeonato Carioca só tem VAR, até essa rodada só tinha, nos clássicos envolvendo os 4 grandes e nas finais do campeonato. Agora, a Ferge afirmou, soltou uma nota oficial dizendo que nós teremos VAR nos jogos dos 4 grandes, ok? Então agora
Jogos como Vasco e Bangu, Botafogo e Madureira, Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Audax terão árbitro de vídeo. Finalmente, né, dona Ferge? Ainda temos um problema de isonomia, porque pequeno contra pequeno não vai ter VAR. Então, Madureira e Bangu, pode acontecer um absurdo de arbitragem e não vai ter a ferramenta do vídeo. Pode acontecer, infelizmente. Mas, pelo menos, nos jogos dos grandes contra os pequenos, teremos VAR, desde que seja possível, esse ponto também é importante, tá? Seja possível operacionalizar o árbitro de vídeo do estádio, que pode ter um jogo que a FERJ diga, aí, esse estádio aí, ó, não tem como ter VAR. Mas os jogos são transmitidos pela TV, os jogos têm transmissão de TV. As imagens da TV estão disponíveis. Eu acho esse um argumento muito complicado, mas, enfim, é um avanço. É um avanço tardio, mas é um avanço, reconheçamos. Brasília, Mané Garrincha, um estádio que foi, se gastou um monte para reformar esse estádio, uma arena usada internacionalmente. Esse estádio tinha total estrutura para receber o VAR no último fim de semana. Ah, mas acho que a FERJ, pobre FERJ, pressão inflacionária, economia do país, o rombo nas contas públicas do país, a FERJ deve ter sido afetada por isso e ela não tinha condições para colocar o VAR. Será? Vamos lá. Eu tenho dúvidas, tá? E estou apenas levantando essas dúvidas. Estou mostrando para você o borderô, que é um resultado financeiro. Especifica todas as receitas e despesas dos jogos. Da final do campeonato do ano passado entre Fluminense e Flamengo. No segundo jogo, o VAR foi utilizado e custou R$24 mil. A utilização do VAR, a taxa de utilização do VAR, o que precisou gastar para ter o VAR na final. R$24 mil no segundo jogo, ok? Guarda esse número aí. Agora eu vou mostrar para você o resultado financeiro do jogo de sábado entre Bangu e Vasco, ok? A FERJ, com esse jogo, lucrou mais de R$200 mil. Com as taxas, R$215 mil. Tá ali, ó, o primeiro item do relatório de despesas. Taxa FERJ, R$215 mil. Esse dinheiro pagava o VAR desse jogo e de mais uns 8. Tranquilamente. Esse dinheiro aqui, esses R$214 mil que a FERJ arrecadou somente com esse jogo. Mas teve mais. Por exemplo, na primeira rodada, quando o Flamengo mandou... O jogo foi em Manaus, Audax e Flamengo. Na primeira rodada, acho que o mando era do Audax também. R$630 mil foi a arrecadação da FERJ, a taxa paga a FERJ, a mordida da federação, somente nesse jogo. Então a FERJ, ela arrecada. Em alguns jogos é verdade que a arrecadação é muito baixa. Alguns jogos dão prejuízo. Mas em outros, principalmente nos jogos grandes, nos clássicos, e nesses jogos que têm mandos vendidos para outros estados, ela arrecada valores bem interessantes, consideráveis. E que bancariam a operação do VAR em vários outros jogos. Você pega a arrecadação de um jogo, ela banca o VAR de 10. Ou até mais. Se o custo for na casa de R$24 mil em média, como foi na final do ano passado. Mas essa não é a única fonte de arrecadação da FERJ. No site da FERJ você tem um documento que é muito interessante, eu recomendo você a gastar um tempinho para ler e se divertir. É listagem de taxas e emolumentos. Tudo que a FERJ cobra dos clubes para inscrever jogador, para emitir laudo de vistoria, para emitir certidões. Você paga tudo. Você paga tudo na FERJ. Se você quiser mandar um jogo, por exemplo, ó, mando de campo fora do estado em competição estadual. É o caso de sábado. Campeonato Carioca, o mando de campo no Distrito Federal. Você tem que pagar R$50 mil à FERJ de taxa mais 10% da renda bruta. Somente para fazer essa operação. No Campeonato Brasileiro, que não é organizado pela FERJ, mas o clube que é filiado à FERJ, quando ele manda o jogo fora do estado do Rio de Janeiro, a FERJ morde 10% sobre a renda bruta. É isso. Se você registra um jogador profissional que ganha um salário superior a 51 salários mínimos, a FERJ morde R$7 mil de taxa e emolumento por inscrição, por cada jogador. Jogadores de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco tranquilamente superam a casa dos 51 salários mínimos de salário. Se ficarem na casa de 20 até 50 salários mínimos, R$4 mil de taxas e emolumentos à FERJ por registro de jogador, por cada jogador. Quando você vai rescindir o contrato do atleta, você também tem que pagar uma taxa à FERJ por isso. Quando você precisa de uma vistoria
num estádio, um laudo, precisa um laudo aqui para liberar o Newton Santos, para liberar o estádio São Januário, R$ 4.500 tem que ser pagos à FERJ. Você precisa de uma certidão no Tribunal de Justiça Desportiva, você tem que pagar uma taxa à FERJ, emolumentos à FERJ. Tudo, a FERJ arrecada de várias formas com o Campeonato Carioca. Então o Campeonato Carioca é, sim, lucrativo, a Federação do Rio de Janeiro. Mas essa federação alega que não dá para ter VAR em tudo, só nos clássicos e nas finais por falta de dinheiro, e eu olho os borderosos e resultados financeiros e tenho muitas dúvidas disso, não consigo compreender, abro o canal aqui para a FERJ explicar por que não tínhamos até agora, mesmo com algumas arrecadações bem interessantes aqui da FERJ, e a FERJ também alega que não tem arrecadação suficiente para premiar os clubes, e nós vamos provavelmente para mais um ano sem prêmio ao campeão carioca, sem uma premiação de título. E aí muito me admira clubes da expressão de um Flamengo, que gasta o que gasta, que tem um orçamento gigantesco, é uma das grandes folhas do continente, se sujeitar a jogar um campeonato onde ele pode ser campeão e receber isso aqui, de premiação. Assim como o Vasco se impôs diante desse erro de arbitragem e falou, porra, FERJ, não dá. Desculpa, mas não dá. Não dá pra ficar jogando sem VAR no campeonato. E a FERJ falou, pô, Vasco, você tem razão. Porque é o Vasco, porque é um clube grande, se impôs. Todos deveriam se impor também. Pô, FERJ, peraí. Pô, o Botafogo agora tem um dono bilionário, uma SAF. O Fluminense acabou de ganhar a Libertadores, jogar o Mundial de Clubes. O Vasco é uma SAF. O Flamengo é uma potência de receita. Porra, eu vou ganhar um campeonato carioca. Eu posso perder jogador machucado, como o Vasco perdeu o Paulinho. Eu tô jogando um campeonato que tem um risco, tem um desnível técnico, tem problemas estruturais em alguns estádios, tem o risco de uma pré-temporada que não é feita, de colocar os caras ainda despreparados e perdê-los, como aconteceu com o Vasco. Pô, e aí eu ganho o campeonato, não tem um realzinho de premiação, é sério? É sério? Então, desculpa, os clubes também precisam se impor contra esse tipo de situação. Sim, surgir contra esse tipo de situação. É muito complicado no Brasil comprar briga com federação, é incrível. É incrível. Eu queria entender, muitas vezes, a força que algumas federações têm. Porque clubes que são muito maiores... Quem é maior, gente? O Flamengo ou a FERJ? O Botafogo ou a FERJ? O Fluminense ou a FERJ? O Vasco ou a FERJ? Com todo respeito. Esses são os clubes que carregam a FERJ. A Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela é carregada por esses 4. Não fossem esses 4... Rubens Lopes não seria o que é como dirigente. Esses são os clubes que movem esse produto chamado Campeonato Carioca, que eu acho bom. Eu acho um bom produto. Mas é um produto mal executado, a meu ver. Aí a FERJ tem todo o direito de discordar da minha opinião, mas é só uma opinião. Eu acho que é um produto que poderia ser melhor olhado. E ter o VAR, não apenas nos clássicos, faz parte disso. É lisura do campeonato, é reduzir erros, é reduzir danos à imagem do campeonato. Passa por isso, passa pela utilização do VAR também, é óbvio. É uma ferramenta que está aí disponível, você não pode ignorar a relevância disso, a existência disso. E sim, existem recursos. Porque também, vamos lá, qual é a razão de ser do campeonato se ele não tem... Peraí, nós estamos falando do campeonato que tem 4 equipes entre as 12 maiores torcidas do Brasil. 2 delas estão entre as 5 maiores torcidas do Brasil. Se esse campeonato não é capaz de gerar receita para cobrir os custos do VAR na totalidade da competição e premiar os seus vencedores, pelo menos o campeão e o vice, qual a razão de ser desse campeonato? Qual é a razão de existir desse campeonato? Se nós estamos falando de um negócio, porque futebol é negócio. E agora, por exemplo, nesse negócio, que é um negócio de risco, o Vasco vai segurar o risco da operação do Paulinho. O Vasco vai ter que segurar de 9 a 12 meses de recuperação de ligamento cruzado, porque o protocolo mudou, está mais rigoroso, e o Vasco vai ter que pagar. O Vasco vai ter que contratar uma reposição para o lugar e pagar os salários do Paulinho enquanto ele estiver machucado. E segurar esse pepino. Um cara que se machuca num campeonato que não tinha VAR no jogo, será que a expulsão do Jair, se não ocorrer, se tivesse o VAR, a gente não pode saber, não tem como saber, mas se tivesse o VAR, o Jair não fosse expulso, levasse no máximo o cartão amarelo, o Vasco continuasse com 11, aconteceria a lesão do Paulinho, talvez ele teria que percorrer menos trechos do campo, menos espaços, forçar menos, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o campeonato, que não tinha VAR, só tinha VAR em clássico, ainda não vai ter VAR em todos os jogos, ainda corre risco de jogo de grande com pequeno não ter VAR, dependendo a questões operacionais. Um campeonato que não paga premiação ao campeão,
gerou isso aí ao Vasco. Gerou isso, a lesão do Paulinho. Perderam um jogador dessa relevância, dessa importância e vai gerar esse custo adicional ao Vasco. É isso que eu tento entender. Compensa? Vale a pena aos clubes? A impressão que me passa é que é um campeonato muito mais vantajoso à FERJ do que aos clubes. E aí eu vejo um problema. Não é que eu defendo que a entidade tem que ter prejuízo, não. Ela também tem que lucrar com a operação do campeonato, tá tudo bem. Mas tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom para todo mundo. Se ficar bom para um e ficar mais ou menos para um Vasco, para um Flamengo, não, tá errado. Tá errado. Aliás, eu acho que se for para ficar um pouquinho melhor para alguém, tem que ser para os clubes. Com todo respeito à FERJ. Ninguém torce pela FERJ, os caras torcem pro Flamengo. A FERJ não lota estádio, quem lota estádio é o Vasco. É o Fluminense, é o Botafogo. Então, vamos lá, vamos devagar. Vamos com calma. A FERJ, a meu ver, com as informações que são públicas, é a minha leitura. Eu não estou aqui insinuando nada e não estou trazendo números falsos. Eu estou me baseando no site da entidade. Eu estou pegando informações públicas registradas no site da entidade. Com essas informações, a minha leitura, se estiver equivocada, a FERJ me corrija. Com essas informações, a minha leitura é de que há plena capacidade financeira da FERJ de arcar com o VAR no Campeonato Carioca inteiro. Agora, por que não fez isso até agora, eu não sei. Talvez não tenha enxergado a importância disso. Precisou da cagada do seu Tarcísio. Seu Tarcísio, hein? Precisou da cagada do seu Tarcísio para ver. Antes tarde do que nunca, porém ainda tarde. Antes tarde do que nunca, verdade. Mas demorou. Precisou chegar em 2024 para isso acontecer. Demorou muito. Vamos ver como a coisa vai funcionar daqui para frente nesse campeonato que eu amo, que é o Campeonato Carioca. Este belíssimo campeonato. Rubinho, um beijo. Que o VAR traga mais clareza às decisões, traga mais lisura ao campeonato. Ah, eu tô curioso. Não sei se eu falei isso aqui no vídeo. Se eu estiver repetindo, desculpa. Eu tô curioso pelo relatório da Good Game. Porque foi contratada, a empresa lá que o Textor também contratou ano passado para fazer o relatório do Campeonato Brasileiro, ela foi contratada. Será que no relatório que ela fizer dos erros do seu Tarcísio em Bangu e Vasco, ela vai dizer que houve 99% de manipulação nesse jogo? Estou muito curioso pelo relatório da Good Game. Me debruçarei sobre ele assim que for divulgado. O que você pensa do VAR finalmente chegando no Campeonato Carioca e das decisões do árbitro sábado em Bangu e Vasco? Deixa a sua opinião aqui no vídeo. Será que se a gente fizer uma vaquinha para a FERJ premiar o campeão, será que rola? Podia, Rubinho, uma sugestão. Vaquinhas online hoje são um fenômeno na internet, estão cada vez mais populares. De repente, um movimento, né, para os torcedores dos quatro clubes. Mostre a sua paixão pelo seu clube, ajude a premiar o seu clube, a reconhecer o mérito do clube do seu coração, faça valer o esforço dos seus atletas, deposite o valor que você puder. Vamos fazer uma boa ideia, hein, Rubinho? Que tal? Uma vaquinha para pagar, já que a FERJ, né, não está conseguindo, tá aí, fica como sugestão. Né? Juízo, tchau.